Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma ótima segunda-feira a todos vocês, uma excelente semana. E vamos lá, gente, para o giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem uma notícia que é para literalmente ficar com o cabelo em pé, ficar preocupado e começar a observar e falar assim: nossa, acho que esse ano não foi tão nota 9 como a presidente do Palmeiras falou, uma completa desconexão com a realidade, né? Dar uma nota dessa. Ontem a gente viu o nosso rival ser campeão, mas muito mais que isso, quando ela fala esse negócio de nota 9, ela tá querendo dizer que foi um ano excelente pro Palmeiras. Não foi, eu vou trazer um argumento aqui e um número que vai comprovar isso, e também algumas movimentações do mercado da bola. O que vocês acham dessa decisão que o Palmeiras está tomando aqui, depois de renovar com o Marcelo Lomba? Os reforços que o Palmeiras vai buscar para 2026. A informação é essa. Agora, se eles vão fazer isso, só o tempo dirá. Mas já estão atrasados, com certeza. E lembrando, galera, você quer dar um quebra-cabeça de presente para algum amigo ou amiga palmeirense seu, esse daqui, ó, da Puse. Esse aqui tem 100 peças. É um ótimo presente aí para você dar de final de ano, para o pessoal montar o quebra-cabeça e pensar no ano do Verdão. E também tem de outros clubes e tem mais de animais, imagem do Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida. Então, só você clicar no link abaixo, você vai ter 12% de desconto. Ou então usa o cupom Verdão Sempre também, que dá um desconto pra você nesse quebra-cabeça. Bom, galera, o negócio é o seguinte: o Palmeiras está em conversas para renovar o contrato do Everton. Tchau, R trouxe a informação. O Everton tem contrato até o final de 2026. O Palmeiras está conversando com ele para renovar até 2027. Tudo isso para espantar os times que estão querendo o Everton. O Everton tem muita moral no futebol brasileiro. E outra coisa, é uma informação que está até me surpreendendo. O Carlos Miguel, em 2026, deve começar o ano como titular. É o que está sendo passado. Eu não sei não, viu? Eu acho que o Abel vai acabar colocando o Everton, porque a transição natural, né? O Carlos Miguel é mais novo, tem 26 anos, o Everton tem 38, e o Carlos Miguel seria o titular, o Everton seria a reserva, e o Palmeiras vai renovar ali, porque é um cara importante, tal, aquele negócio da gratidão, e também para segurar o atleta com mais um ano de contrato para fechar as portas para os adversários. O que vocês acham disso? Porque se o Palmeiras vai renovar até 2027 com o Everton, o Everton, que eu acho que ainda tem lenha para queimar, se eu sou o treinador, eu escolheria o Carlos Miguel como titular. Isso é uma opinião particular de cada um. Inclusive vou fazer uma pesquisa depois para saber qual que é a opinião de vocês. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, Carlos Miguel ou Everton. Qual dos dois goleiros você começaria como titular em 2026? E se o Carlos Miguel vai ser o titular, aí você vai renovar o contrato do Everton até 2027 para frear o interesse dos outros? Peraí, você tem que renovar com o Everton se você acredita que ele é um goleiro que vai fechar o gol do Palmeiras ainda. Ah, não, eu vou oferecer aqui porque eu é grato ao que ele fez. Isso não existe no futebol, gente. Isso é um erro, isso é um raciocínio assim que eu não consigo compreender. Bom, quero saber a opinião de vocês, mas o Carlos Miguel deve ser o titular em 2026. Veremos. Outra coisa que eu achei aqui uma aberração esse ano, tá, gente? Uma aberração. Vocês sabem que alguns sabem, outros não. Quem não sabia disso vai ficar sabendo agora, não vai gostar muito. Antes da notícia preocupante. Vocês sabiam que lá na academia de futebol, para quem nunca visitou, lá nas paredes lá do centro de treinamento, geralmente são fotos de jogadores levantando taças, grandes ídolos. E isso foi sustentado durante bastante tempo lá. Agora mudou. Agora, esse ano aqui, eles tiraram algumas fotos de alguns jogadores, de alguns locais, e colocaram lá a frase: suor todo dia, trabalho, gratidão, em busca do que é nosso. E essas frases, sabe, tipo de coach, assim. Tiraram os jogadores históricos do Palmeiras, tirou o Ademir da Guia, tirou o Dudu, aquele Dudu da primeira e da segunda academia, até o Dudu que fez o que fez aí, fez umas bobagens, mas tá na história de todo jeito. Fotos do Luiz Pereira, do Arce, do Edmundo, do Evair, pra colocar frases. Quem teve essa ideia? Com todo respeito. Aí quando a gente fala disso, parece que é perseguição, a gente quer... Não tem o menor sentido você fazer um negócio desse. Como disse o Zé Roberto quando chegou em 2015 no Palmeiras, naquele discurso dele, naquele primeiro jogo Palmeiras e... acho que era o Audax, o Palmeiras ganhou aquele jogo 3-1, foi o primeiro jogo do Paulista. O Zé Roberto falou: Palmeiras é grande, eu quero ver a minha foto aqui, ó. Eu quero ver. Que ele falava que quando vinha jogar contra o Palmeiras, arrepiava, a torcida gritava: uau, 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 Edmundo é animal.
Aí tiraram as fotos para colocar a frase de coach. Umas coisas que não tem o menor sentido no Palmeiras, igual a nota que a presidente deu, nota 9. Outra coisa, informação, o Palmeiras tem 10 milhões de euros para gastar nesse começo de temporada. Esse é o valor que o Palmeiras tem. Onde está o dinheiro, Júlio? Bom, o Palmeiras vai ter que vender alguns jogadores para pegar esse dinheiro e reinvestir em alguns atletas. Vamos lembrar aqui, o Palmeiras pagou 70 milhões no Facundo Torres. Vai insistir com ele para esse ano, né? Não tem muita opção, né? O Sousa, outro jogador, 80 milhões de reais. O Palmeiras vai insistir com ele. O Mikael tá em negociações. Vamos ver se consegue recuperar o valor que foi investido ali, 27 milhões de reais. O Martinez, o Palmeiras hoje soltou de novo, que acredita que esse ano foi adaptação e ano que vem ele vai jogar bem no Palmeiras. O volante que veio da Dinamarca, quase 40 milhões de reais. Então assim, o dinheiro tá aí. Foi colocado em alguns jogadores, né? Tiveram contratações que foram muito boas, por exemplo, o Evangelista, o Andrés, Vitor Roque, o Paulinho, vamos ser sinceros, né, galera? O Paulinho jogou, foi bem lá no Mundial, classificou a gente para as quartas. O Paulinho não jogou no Palmeiras ainda, praticamente, né? Quando ele jogou, ele já deu um resultado, né? No Mundial, lá, aquela fase que a gente passou, o Palmeiras ganhou 70 milhões de reais quando ganhou do Botafogo, mas ele não atuou praticamente em 2025. Assim, o Palmeiras fez algumas loucuras em 2025, fez alguns investimentos que deram bem errado e vai ter que insistir com esses investimentos. Ou vai ter que vender os atletas para pegar essa grana. Lembrando, o Palmeiras esse ano quer em vendas fazer 400 milhões de reais. Então o Alan, principalmente o Alan deve ser vendido esse ano, que é um jogador que vale muito. Se o Newcastle vier com a proposta que foi prometido, o Vitor Roque, o Flaco Lopes. Então o Palmeiras vai ter que vender atletas para poder reinvestir em outros jogadores. A notícia é essa, o Palmeiras vai atrás de jogadores mais prontos, tá? Agora, se vocês vão atrás de jogadores prontos, vocês vão ter que ir atrás de jogadores que estão em fim de contrato com outras equipes, para assinar um pré-contrato, ou então pegar um jogador em final de contrato, porque não vai ter dinheiro para investir agora. Então, esse negócio de nota 9, que o ano foi excepcional, tudo, mentira. Você tem 10 milhões de euros para investir? Como assim? Nós já sabíamos que o Palmeiras não faria grandes investimentos esse ano. Eu falei isso para você já alguns vídeos atrás. O Palmeiras gastaria bem menos do que gastou esse ano. Mas 10 milhões de euros são 64 milhões de reais. Então é isso que o Palmeiras tem para esse começo de ano. Então vai chegar jogador espetacular? Não vai. Por esse valor não vai. O que podem fazer é vender outros atletas e aí sim conseguir pegar essa grana e investir em outros jogadores. Pode receber uma proposta inesperada pro Vitor Roque, pro Flaco Lopes agora nessa janela de começo de ano e as coisas mudarem de figura. Mas nesse momento são 10 milhões de euros que tem para gastar. Agora eu pergunto, por quê, hein? Por que só tem 10 milhões? E é aquele negócio que eu falo, ninguém vai ganhar título todos os anos. Agora a questão do Palmeiras que me incomoda é o caminho que nós estamos indo, que esse negócio de terceiro mandato, essas balelas, esses argumentos fracos que a Leila usa para se perpetuar, quer se perpetuar no poder. E não tem autocrítica nenhuma, eles não conseguem vir a público, nem o Abel nem a Leila, e falar, olha, isso aqui não foi bom, isso aqui a gente errou, tal, a gente precisa melhorar. Não, é só escondendo, falando que tá tudo ótimo, maravilhoso. Ah, você tem 10 milhões no cofre para gastar. Mas tem que ficar claro que o Palmeiras se precipitou, investiu em jogadores, pagou caro por alguns jogadores que não mereciam esse valor. O Jefté, que eu nem acho o lateral tão ruim assim, tá? Acho perto do que os jogos que ele fez, mas ele custou 37 milhões de reais. Se você somar isso com o Martinez, com o Sousa, dá 160 milhões de reais, gente. O Renan Lodge está sem contrato até agora. Ele que rescindiu lá com o Al Hilal, tá sem contrato. O Renan Lodge jogou um baita super mundial. Naquele jogo contra o City ele jogou muito, marcou demais. Há pouco tempo estava na seleção brasileira. É o jogador experiente sem contrato que tem aí. O Lo Celso, jogador do Betis, ele já falou que gostaria de voltar para a Argentina, tá? Igual o Paredes que estava sem contrato. O Lo Celso joga muita bola, custa 6 milhões de euros. Todos os jogadores que o Palmeiras contratou, Martinez, o Jefté, quase o Mikael, foi esse preço. Um cara que tá na seleção da Argentina, o cara é convocado para a seleção da Argentina ainda. Então assim, eu não entendo o que acontece com esse scout e com a diretoria e com o Abel Ferreira. Será que vocês não enxergam esses jogadores? Eu não sou nada, eu consigo ver vários jogadores como opções. Falei do Hulk outro dia, que tá insatisfeito no Atlético Mineiro lá, entra numa negociação com o Atlético.
o Hulk pra ser reserva aqui. Vocês podem discordar de um nome aqui, outro nome aqui, do Hulk, do Renan Lodge, do Lo Celso, mas vocês vão ter que chegar a algum nome desses jogadores mais velhos que podem entregar um. São jogadores que você não tem que gastar. O Lo Celso não tá sob contrato, né? Mas já teve momento que poderia ter assinado o pré-contrato. O River Plate contratou o Montiel por 27 milhões de reais. A gente pagou mais caro no Kelvin. O Montiel tem 28 anos, vai fazer 29 agora. Então assim, se vocês acordaram, diretoria, ótimo. Mas se vocês estão atrasados e muito atrasados, porque essas opções já estão aí. Não sei o que vocês vão fazer para 2026. Opções tem. Mesmo sem tanta grana, porque vai acabar vendendo um jogador ou outro, nós sabemos, vocês podem contratar jogadores que estão sem contrato. Os jogadores que estão passados dos 30 anos, 31, 32. Olha o Jorginho. Acho que ele fez 34 anos agora. Jogou mal o Jorginho na temporada pelo Flamengo? O jogador que vocês pregaram cautela, que vocês não, a gente está chegando com cautela essa negociação. Aí foi na Dinamarca, pá, quase 40 milhões. Então, nota 9. Vai enganar quem, gente? 10 milhões de euros no cofre para gastar agora. Só acredita quem é muito iludido, com todo respeito, tá? E fala-se em terceiro mandato. Um abraço, galera. Tamo junto. Qualquer novidade estarei de volta. Valeu.